Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Jorge, do Além do Crepúsculo. E eu tô dando uma passada aqui bem rapidinho, tá? Eu resolvi fazer um programa bem rapidinho, porque eu não tive tempo para sentar, para preparar alguma coisa. Mas para não dizer que eu não falei das flores, eu separei aqui um top 6 contendo as melhores histórias de alguns dos melhores personagens da Marvel. Então, gente, eu queria indicar para vocês, logo de princípio, essa história aqui do Demolidor. Trata-se de Demolidor Revelado. Gente, essa história saiu ali na primeira década dos anos 2000 e ela é espetacular, sabe? Eu considero essa aqui a melhor história do Demolidor. Não desprezando a fase Frank Miller, que muita gente considera a melhor fase do personagem, e inclusive eu considerava também a melhor fase do Demolidor as histórias escritas e desenhadas pelo Frank Miller. Mas eu confesso que depois que eu li essa história aqui, eu mudei de opinião, tá, gente? Essa aqui realmente é a história mais bacana do Demolidor. É o tipo da história que você começa a ler e você não consegue parar, você quer saber logo como é que vai terminar isso aqui, como é que vai ser o desfecho final disso aqui. É muito legal. E vocês encontram ela. Vocês ainda encontram ela nas livrarias, em algumas bancas e até ali no Mercado Livre, no site da Amazon. Basta vocês procurarem, gente. Vale demais a pena. Se você não gosta do Demolidor, essa é um bom ponto de partida para você começar a ler o Demolidor e gostar e se apaixonar por esse personagem incrível. Bom, quem curte o Homem-Aranha já leu essa história. Quem não curte, estou aí indicando. Também é um bom ponto de partida. É uma história publicada nos anos 80, que é A Última Caçada de Kraven. Gente, essa história aqui ela é fantástica. Ela traz o Kraven aqui, que está com a doença terminal, mas ele quer, antes de morrer, fazer a sua última caçada. Aquele que ele considera o adversário mais fantástico de todos, que foi realmente o seu grande arqui-inimigo, o maior desafio da sua vida, que foi o Homem-Aranha. Gente, demais. Merece uma leitura. E eu queria então também indicar para vocês essa história do Wolverine, chama-se Inimigo do Estado. Ele traz até um título que é uma referência a um filme estrelado pelo Will Smith, né? Inimigo do Estado. Pois é, gente, essa história aqui também ela é espetacular. Como eu disse, a exemplo do Demolidor, é o tipo de história que você começa a ler e você não consegue parar de ler, gente. Você vai do início ao fim. Começa com a morte do Wolverine, ele morre, então ele é ressuscitado e passa a trabalhar para o Tentáculo. E a gente, aqui ele vai enfrentar vários super-heróis, vários inimigos antigos e amigos, e a ação ela é ininterrupta. Vale uma lida, vocês vão encontrar, assim, podem procurar que vocês encontram. Como eu sempre digo, para você encontrar alguma coisa, você tem que primeiro começar a procurar, né? Isso aqui, gente, é demais. E eu queria indicar também para vocês esse Homem de Ferro aqui, ó, O Demônio na Garrafa. Essa história foi publicada ainda nos anos 70, gente. E aqui o Tony Stark, ele resolve finalmente enfrentar um mal que o consome, que é o alcoolismo. E aí ele envolve numa trama de espionagem, de atentado contra o Estado, e ele sai do rótulo de super-herói e acaba sendo encarado pela opinião pública como se fosse um criminoso, um assassino. Mas essa história é muito legal, muito impactante, tá? Ela fala de questões que são muito, muito importantes e que a gente tem que lidar com ela no mundo real, tá? A questão do vício, não é? Do alcoolismo. Então eu indico essa história para vocês aqui. Homem de Ferro, O Demônio na Garrafa. Vingadores Eternamente, gente. Essa aqui, sem dúvida alguma, é a melhor história dos Vingadores. Aqui, um grupo de Vingadores é reunido de diferentes
períodos da história. Eles são envolvidos numa conspiração aí que envolve o tempo, tá? Então a gente vai encontrar os personagens que não são da mesma época, né? São de fases diferentes, do Capitão América, do Gigante, da Vespa. E eles têm que decifrar um enigma aí que vai colocar em risco e que ameaça, não é? Toda a história e todo o mundo, gente. Isso aqui é muito legal. Os desenhos são espetaculares e o roteiro, ele é muito empolgante. Eu considero essa aqui a melhor história dos Vingadores. Por fim, eu queria indicar para vocês essa história aqui do Pantera Negra, Fúria do Pantera, gente. Essa história também foi uma história publicada na década de 70. E olha, o Pantera Negra tem muitas histórias legais, inclusive nos anos 2000, não é? Depois da revitalização da Marvel, do cinema, não é? Da universo Marvel compartilhado cinematográfico. Ele também evoluiu muito o personagem. Reparem que nessa gravura aqui, nessa ilustração da capa, ele está com a roupa toda rasgada, não é? Porque nesse tempo aqui, ele ainda não usava aquela armadura, não tinha toda aquela pirotecnia, não é? Então a roupa era de pano mesmo. E nessa história aqui, a roupa vai rasgar, cada história, né? Cada arco da história, ele aparece com a roupa mais rasgada ainda. É muito legal. Aqui ele enfrenta de leão, de onça, de tigre, até um tiranossauro, gente. E é nessa história que surge o vilão Killmonger, não é? Que a gente viu no cinema, né? Interpretado pelo Michael B. Jordan, né? Foi um personagem realmente maneiríssimo. Ele surge dessa história aqui. Ele aqui está envolvido numa conspiração que planeja derrubar ele do trono, matar a Pantera Negra e assumir todo o reino de Wakanda. Essa é a melhor história de Pantera Negra, escrita nos anos 70, mas o que veio depois, embora tenha muita coisa legal, nenhuma história, na minha opinião, superou essa aqui. Bom, galera, tá aí as dicas, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Se ajudou, deixa um like ali pro Jorge, se inscrevam no canal e eu prometo que no próximo domingo a gente conversa melhor sobre um assunto aí mais aprofundadamente, ok? Aquele abraço, galera. Boa semana para vocês. Que Deus os abençoe. Tchau.